Deixa eu fazer um disclaimer. É porque esse vídeo não é de agora. Esse vídeo é de metade de 2024, saiu metade do ano passado. Então já tem quase um ano. Mas eu só fui ver agora. Eu já falei pra vocês, a internet é atemporal. Então, uma vez sendo atemporal, é o que importa. E aí eu já vou desde já avisando, né? Muita gente vai falar assim, porra, o Link é um infiltrado da extrema-direita. Porque vocês já viram como ele só treta com gente do campo progressista? Raramente o Link treta com o cara do chapéu de alumínio lá, sei lá de onde. E eu vou responder por que eu faço isso. Porque eu sei que qualquer disputa que eu for, disputa intelectual, que eu for participar, eu vou estar dando visibilidade para essa pessoa. Então, uma coisa é você pontuar ou discordar de coisas e estabelecer um diálogo que vem a partir de uma crítica, mas é um diálogo, é uma abertura para um diálogo, e com gente que tem como dialogar, que tem bases, que ainda assentam num certo paradigma de defesa da ciência, de defesa da verdade, então você pode disputar algo. Eu não tenho como disputar algo com um cara que vive numa pós-verdade, que para ele a verdade é relativa, e blá, blá, blá. Aí como é que eu vou discutir? Eu não tenho discussão. Então, para eu não dar visibilidade para chapéu de alumínio, e para eu conseguir ter pelo menos um mínimo debate, que não seja apenas embate de visões de mundo, que não dialoga nada com nada, que nesses debates idiota de podcast. Então é por isso que neste canal a gente passa a linguiça no rabo da galera progressista, tá? Ou quando é alguém conservador, quer dizer, alguns conservadores também valem a pena. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês esse vídeo aqui. Vocês sabem que eu não sou fã de react. Quando o vídeo é muito curto, aí eu faço react mesmo. Enfim, a hipocrisia. O vídeo em questão, deixa eu achar ele aqui, é deste canal aqui, chamado, eu vi no TikTok, não sei se ele tem, nem fui ver se o camarada tem YouTube. O vídeo em questão é desse canal Operação Barbarussa, ou Barbarussa. E era um canal que eu já tinha visto várias vezes no meu feed. Inclusive eu tô seguindo, olha só. Mas esse vídeo aqui não deu. Esse aqui não deu, esse aqui foi difícil. Então lá vamos nós. Lá vamos nós, sobre a polêmica envolvendo gibi. Para de falar gibi, é história em quadrinho. Ah, João, é a mesma coisa. Não, gibi é uma marca de HQ, tipo Gillette, Bombril, sacou? E o grande problema... Por que? Só uma curiosidade, não tô Gibi é desmerecendo. Mas por que ele gibi, dialoga é história em quadrinho. Ah, João, é a mesma com a versão dele goiana? Né? Olha só, não parece que é um cara que saiu de Goiás agora, assim? Só faltava uma pilastra atrás, assim, uma decoração greco-goiana. O alter ego dele de estudante de humanas de história é um cara de Goiás. Vejam só, né? Um goiano perdidaço aqui. Mas vamos lá. E a representatividade goiana, verdade. Então, eu não tô Para de falar gibi, é história em quadrinho. Ah, João, é a mesma coisa. Não, gibi é uma marca de HQ, tipo Gillette, Bombril, sacou? E o grande problema, na verdade... Tá, assim, não é exatamente uma marca. Vamos lá. Gibi é o nome de um quadrinho, de uma revista em quadrinhos, né? De 1939, publicado pelo Globo, pelo Grupo Globo. É uma marca? Tá, tudo bem. Se tornou uma marca. É que assim, tipo, ele não tá errado, tá? Não é aí que vai estar minha crítica. Só tô arranjando o problema. Não, é que eu quero dizer só o seguinte. Quando você pensa em marca, você tá chamando, sei lá, quadrinho de Marvel. Deixa eu ler essa Marvel aqui. Marvel é uma marca, né? Porque o gibi não era exatamente uma marca, nem era nem o nome de uma editora, era o nome de uma revista, né? Era o nome de uma revista. Então, assim, ok, tá? Assim, mas vai, vamos lá, que não é essa a questão fundamental. A verdade é que gibi é um termo racista. O gibi foi lançado... Gibi é um termo racista. Vamos lá. Esse é o mote principal aqui da discussão, que volta e meia vem e volta e meia alguém fala aqui pra mim. Em 1939, pelo Globo. O nome era por conta do mascote da revista, que era um menino negro altamente estereotipado da pior maneira possível. E ele fez... Tá, um menino estereotipado, sim, mas cabe lembrar que naquela época, né, todos eram assim também, né? Então, assim, só não que isso abrange a situação, só tô dando contexto, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre essa questão desse tipo de representatividade blackface, dessa aparência esquisita de pessoas negras, muito inspirado nos menestréis, que é onde eu falo do Tintin, né? Do quadrinho Tintin no Congo, que aliás Tintin era muito influente, né? Fez tanto sucesso que o nome gibi passou a designar qualquer história em quadrinho aqui no Brasil. Foi ela que publicou... Então, isso é um ponto, ele não tá errado de novo, tá? Tem um ponto que ele tá, que eu vou fazer a minha principal crítica, mas aqui eu só tô aparando arestas aqui. E normal, o vídeo tem 1 minuto, então obviamente eu vou acabar acrescentando coisas. Então não é uma correção, é só realmente lapidar a ideia. Não há consenso se o termo gibi se popularizou só por causa da revista. Não há consenso quanto a isso, porque eu já vi gente levantando a seguinte possibilidade, de que gibi era um termo já que circulava, à toa que depois deu o nome para a revista, então ele já era associado com coisas da infância, certo? Então assim, tu tem livros que vão falar assim, não, porque gibi, a popularidade de gibi veio por causa da revista. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas e tem gente que duvida disso também.
ok? Mas são hipóteses, né? Ou os primeiros ícones da história dos quadrinhos, como o Fantasma, por exemplo. O problema é que gibi, originalmente... Tá, só uma correçãozinha chata também. Primeiros ícones da história do quadrinho Fantasma, não, né? Não. Fantasma surgiu nos anos 30, já tinha coisa rolando aí uns 30 anos já. Já tinham figuras icônicas dos quadrinhos desde do finalzinho do século XIX, sei lá, Sobrinhos do Capitão, que influencia Tio Patinhas e os sobrinhos. Os sobrinhos do Capitão, essas crianças peraltas e terríveis, influenciou um monte de gente, que por sua vez foi baseado naquele outro quadrinho alemão. Como é que é o nome? Não é bem um quadrinho, alguns chamam de próprio quadrinho, Max and Moritz, né? Max and Moritz, que saiu no século XIX, deixa eu pegar aqui o ano certinho, ele saiu em 1865, e a curiosidade é que ele foi traduzido no Brasil pelo Olavo Bilac, ou seja, foi traduzido por poeta, pô. Significava menino negro, negrinho, tipo feio e grotesco. O termo vem do latim gibus, que significa pessoa disforme ou corcunda. O intuito na época era exaltar a figura do menino negro, que muitas vezes largado nas cidades, tinham que fazer algum tipo de bico para sustentar a si e a família, geralmente vendendo jornais e revistas. Mas claro que hoje a gente... Então, como eu só estou repetindo aqui uma questão da discussão, é que, repito, isso tudo aí não está muito claro se a escolha do nome... Porque assim, ó, tu tem essa etimologia da palavra e você tem esse uso da palavra, certo? Só que o pessoal que é do Rio de Janeiro já falou de... Eu não lembro agora qual era o produto que circulava, que tinha o nome de gibi também. Não sei se vocês lembram disso. O pessoal que é do Rio, assim, mais coroa fala. Eu acho que não era um produto que, por sua vez, eu acho que crianças vendiam, não era? Então, enfim, só tô mostrando que, em termos dos estudos de quadrinhos, isso não é, assim, só tô chamando atenção. Acho que tá aqui peraí, Thiago, era paçoca, do amendoim. Então, assim, eu só tô querendo dizer o seguinte, sim, era associado com infância, porque o nome da revista Gibi, tipo, os concorrentes da época era O Guri, era coisas assim. Então, era um termo associado com infância, mas era um termo que de alguma dose já era popular e que talvez os quadrinhos já eram em alguma dose chamados disso. Esse é o ponto, né? Isso é coisa de gibi, isso é coisa de gibi, ou seja, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino pobre, talvez, não sei se tinha essa questão do menino negro, a gente também não tem registros, até onde eu sei, que associa a leitura de quadrinhos a uma leitura de meninos negros, ainda que você tenha, sim, algum estigma de classe, mais do que de raça, mas de classe sobre a leitura de quadrinhos, principalmente na primeira metade do século XX, tá? Então, a coisa é mais complexa e, como eu disse, até onde eu sei, até onde eu estou acompanhando os estudos sobre isso, não há um consenso claro, então não dá para bater martelo sobre como é que se popularizou esse nome. A gente sabe exatamente o que era, independente da intenção de que cada um dizia para justificar isso. Racismo, puro e simples. Então, sabendo disso, vamos tentar evitar? Usa quadrinho, história em quadrinho. Tá, aqui que vem o problema, tá? Vamos tentar evitar e tal. Aí, HQ, graphic novel, enfim, dependendo de cada caso. Pois é, graphic novel, mas deixa eu pegar aqui um exemplo. Graphic novel é talvez um termo, eu não vou dizer mais ou menos problemático, mas é um termo problemático também. Porque graphic novel é um termo que surge começa a surgir nos anos 60, dentro da produção marginal, de quadrinhos marginais, que buscavam, inclusive, de alguma maneira se aproximar da produção literária, e depois o mercado viu isso como estratégia, já falei aqui, né, efeitos de uma série de mudanças, que acontece na metade do século XX, televisão, diminuição da leitura de quadrinhos, blá, 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 e daí os caras buscam espaço nas livrarias, eles querem fazer os quadrinhos competirem com os livros, entre aspas aqui, livros de verdade, e aí você cria esse termo, que vai se consolidar muito nos anos 90, de graphic novel, romance gráfico, e cabe lembrar que tanto Marjane Satrapi quanto Alan Moore falam que basicamente é um termo burguês, afetado, tosco e idiota, para elitizar uma arte que era popular, ou que se via como uma arte popular. Você fala de um jeito diferente. Valeu? Tá, aí, bom, o lance, então, do camarada aqui, é que aí eu achei engraçado que ele meio que se corrigiu, e aí a correção acho que saiu pior, assim, porque ele falou aqui, ó, eu sei que ele já foi ressignificado, mas eu sou um canal de história, meu papel é mostrar a origem das coisas e trazer reflexão. Concordo, mas você no final falou pra galera evitar de usar, você não trouxe só informação, você trouxe um aconselhamento, né? Mas eu sou, tá mostrando aqui, eu nem sei se eu tô mostrando, tá mostrando, mas eu sou refém do algoritmo e preciso trazer as informações de modo que reter a atenção, né? Eu nem sei o que é, na For You, e adivinha, deu certo. Muita gente não sabia dessa origem em torno nem do gibi, que foi um marco na cultura de quadrinhos brasileira, mesmo com seus problemas. Não, aqui tudo bem, camarada, eu também faço clickbait para diabo, mas uma coisa é tu começar falando, não fale mais gibi, aí depois tu fala, não é, a questão não é essa, né, tipo, o problema não é falar ou não falar gibi e tal, só comentar que existe a discussão sobre a origem do termo, e que é muito associada à revista Gibi, ali de 1939, do Grupo Globo, e que tinha esse ícone, que era esse menino negro estereotipado, blá, 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 tá? Mas no final ele fala para evitar e usar outros termos, etc. E volta e meia vem isso, cara. Eu peguei esse vídeo de 6 meses atrás, mas assim,
quase um ano atrás. Mas ele vai voltar, e sempre volta essa discussão. E eu tenho uma opinião sobre isso, e aí eu sou obrigado a dar carteiraço, tá? Porque eu não sou historiador, mas, pô, né? Tenho mestrado em ciência da linguagem, tenho doutorado em teoria literária, fui professor de pós-graduação, orientei mestrado, orientei doutorado. E aí o lance que eu quero dizer é o seguinte, tipo, em resumo, esse tipo de disputa, esse tipo de aconselhamento, não use a palavra X, não use a palavra Y. Cara, isso, assim, em última instância, é passar band-aid num câncer, tá ligado? Eu já falei isso aqui. Por que seria passar band-aid num câncer? Porque, cara, a gente fala a língua do colonizador. Eu acho esse debate maluco, tá ligado? Porque veja só, uma coisa é uma palavra que a gente usa de maneira pejorativa em relação às pessoas, tá? Isso é uma coisa, certo? Por exemplo, chamar uma pessoa negra daquele bichinho que sobe em árvore, quem faz isso tá fazendo de má fé. Ela tá usando aquele termo para poder fazer um comentário racista, certo? Agora, quando um termo que ninguém mais usa, associando com algum tipo de mentalidade, seja racista, seja machista, seja, enfim, que se associe com um determinado preconceito, por que a gente não pode usar? Sabe? Como ele falou ali, ele mesmo se justificou, foi ressignificado, mas eu usei como bait. Sim, mas no final você aconselhou. E eu acho que é o conselho final que, sendo bem direto, eu acho tosco pra cacete. É aquela tendência progressista de ser polícia da cultura, sabe? E aí a provocação pro camarada ali que é historiador, porra, sabe? Sobre o conceito de história do Walter Benjamin, cacete. Entende? Essa ideia de uma história que separe os documentos de cultura com os documentos de barbárie, essa história não existe, cara. Não existe. A gente fala português, irmão. A gente fala a língua do colonizador. A palavra gibi e a palavra história em quadrinhos, ambas estão banhadas de sangue. Grandes merda. Grandes merda. Graphic novel, então, imperialismo americano. O que os americanos fizeram aqui no Brasil de bom, cara? E o que eles fizeram de mal, né? Graphic novel. Vamos usar graphic novel. É menos violento usar um estrangeirismo desse. Entende? Assim, eu quero dizer, se a gente abre a caixa de Pandora das problematizações chiques, cara, não sobra nada. Inclusive, o história em quadrinho, que é um termo que começa a aparecer mais pelos anos 30, até hoje eu não sei se há um estudo de fôlego demarcando o que surgiu primeiro, porque em Portugal, na época, se falava história aos quadradinhos. Aqui, histórias em quadrinhos, lá, história aos quadradinhos. Quem copiou quem, de onde, quem começou com esse papo, não sei. Falar banda desenhada, porque daí vem da França, banda dessinée. Então, enfim, né, dá para falar fumetti, que é quadrinho italiano, que daí é fumaça, porque a maneira que os italianos se referem aos quadrinhos é pensando nos balões que eles enxergam como fumaça. Né? Fumetti é fumaça em plural, né? Fumaças. E isso tem uma ligação, em parte, com o fascismo, porque o fascismo italiano achava a quadrinho uma coisa meio feia, e isso era uma particularidade esquisita dos fascistas. Eles tiravam os balões, ou faziam versões piratas, fizeram várias versões piratas de quadrinhos americanos, e aí eles tiravam os balões e colocavam versos. Por que eles faziam verso e tiravam os balões? Porque eles achavam feio. Muita gente achava balão feio, né? Pega alguns grandes clássicos ali dos anos 30, como o Príncipe Valente, o Flash Gordon também, né? Não são quadrinhos sem balão. Balão era considerado uma coisa meio vulgar, frescura, né? Então, em resumo, assim, eu acho que esse policiamento da palavra e das palavras que ganharam outro significado, que ninguém mais usa para denegrir uma pessoa, e sim, o verbo denegrir também foi uma que saiu na polícia, e é tosco esse policiamento em cima do verbo denegrir. Então, palavras que são... Porque até a etimologia que afirmam para denegrir não é consenso. Aliás, os etimólogos que eu consulto, assim, que eu escuto mais, eles falam, olha, é um caso assim de perseguição de palavra muito estranho. Então, enfim, eu sempre acho esse debate meio esquisito. É um debate de busca por uma higiene cultural, que não existe. Não existe higiene cultural, tão pouco higiene linguística. Uma coisa é você combater termos que são usados em uma sociedade de maneira intencional para marcar, intencional ou mesmo não intencional, mas, quer dizer, estrutural, né? Acho que a questão é essa, que são usados de maneira estrutural ou para desmerecer algum grupo social. Agora, palavras que já estão totalmente deslocadas dessa estrutura, que já ganharam outros significados, etc., a gente vai ficar em cima disso pra quê? Sabe? Como eu disse, são as problematizações chiques do dia a dia, né? E o progressista gosta de uma problematização chique. Mas eu acho que é para além aqui da pegação de pé, e eu recomendo o trabalho do cara ali, mas para além da pegação de pé, é mais sobre uma ideia que às vezes eu vejo passar por gente progressista e me incomoda muito, cara. Me incomoda muito, que é uma ideia de história da cultura, que você pode separar o limpinho do sujo. E uma espécie de limpeza que não é étnica, é uma limpeza cultural. E aí você cria uma espécie de campo de concentração do imaginário com as palavras malvadas. Palavras malvadas que ninguém mais associa, ou que até mesmo a discussão etimológica não tá decidida, mas talvez tenha a ver com... Foi o caso do criado mudo, que é uma fake. Criado mudo não tem a ver com escravizados. Então, enfim, é uma discussão tola. Então, fale gibi à vontade, irmão, tá ligado? Fale gibi à vontade. Inclusive, gibi
gibi é um termo muito mais brasileiro, se você quiser olhar para uma perspectiva nacional, sabe? Vamos bancar agora o patriota, né? Patriota do bem, não quem canta hino nacional para pneu. Gibi é um termo muito mais... de todos esses termos, é o único que a gente consegue dizer com segurança que é nosso aqui. Foi um negócio que a gente fala em outro país do mundo, chama quadrinho de gibi. A gente tem um paralelo engraçado na Espanha, né? A Espanha também, muitas vezes, o termo equivalente para gibi lá é TBEU. E TBEU tem a ver também com uma revista específica, que era a TBO, TBEU. E a TBEU também era uma revista que circulava, eu não sei qual é o ano agora certinho da TBEU, mas era mais ou menos da mesma época. De resto, aí nomes que são muito associados com uma revista específica, eu não lembro de outro, mas tem o caso da Espanha do TBEU. E gibi é uma palavra que sai gostosa na boca, gibizinho. E teve o caso do Estúdio Gibi, que a galera foi copiar o Estúdio Ghibli e saiu o Estúdio Gibi. Inclusive, aliás, será que eu mostro isso? Eu fiquei nessa polêmica do Estúdio Ghibli, ou Estúdio Ghibli, ou Ghibli. Essa polêmica toda, eu achei assim, das opiniões, porque tem muita gente que deu opinião sobre isso, né? A opinião que eu achei mais, assim, contundente, veio de um lugar que ninguém esperava, que foi o Drauzio Varela, né? Não sei se vocês viram que o Drauzio Varela se manifestou sobre isso, eu achei muito forte a opinião dele. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a opinião do Drauzio, pra mostrar pra vocês. O Drauzio pegou e falou isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o áudio aqui. Ou sua foto em desenho de anime, ou conhece alguém que fez, tome muito cuidado. Há grandes relatos de pessoas que, após transformarem suas fotos em desenho, começaram a sentir coceira anal e uma grande vontade de introduzir objetos. Isso é uma coisa preocupante, é uma coisa bem preocupante, bem preocupante. Então pare agora mesmo ou acabará tirando camisinhas peidando. Cara, sabe o que é foda? Ok, isso é uma IA, obviamente, né? Tá aqui feito por IA, escrito. Mas o que eu fiquei bolado é que assim, tá muito bem feito, né? Eu vi uma galera acreditando que o Drauzio falou isso. A gente tá muito fudido, cara. A gente tá muito fudido. Sim, o cara fez também do Ayrton Senna reclamando do Estúdio Ghibli. Pior, ficou muito foda, cara. Sabe? Aí já era. Daqui a pouco vocês vão ver IA minha aqui falando absurdos. E pronto, né? A gente vai ter que adotar como cultura um ceticismo das imagens extremamente radical. Coisa que, sei lá, assim, coisas que a gente via na crítica que o Platão tinha das imagens, né? Platão, ele via dois grandes problemas nas imagens como um todo. Um, que elas eram falsas, né? Imagens são falsas, imagens mentem. Então elas passam uma falsa ideia da verdade, elas passam uma falsa ideia, né? Para ser bem a rigor platônico aqui. É uma falsa ideia, é uma mentira, é uma enganação, é uma cópia da cópia, é um xerox mal feito. Então tem essa coisa de faltar com a verdade na sua origem, mas também tem o problema dos efeitos que isso causa, né? O Platão estava já preocupado com as IAs. O Platão estava lá falando, alguém faz aí o Platão em forma de IA reclamando disso, porque o Platão já estava reclamando do fato de que as imagens dão uma falsa ideia do mundo e logo as pessoas passam a se guiar dessa falsa ideia. E elas perdem a noção, dentro da perspectiva platônica, elas perdem a noção do mundo das ideias, dentro de Platão, mas vamos levar isso para um popular ou para uma discussão de uma outra linha teórica, vamos de Platão a Baudrillard. O que acontece é que a galera perde o senso da realidade. As imagens fazem a gente perder o senso da realidade, e quanto mais as imagens elas nos iludem, quanto mais elas sabem nos enganar, menos confiança a gente tem perante a realidade. Foda é o efeito psicológico que é difamado para cima. Então, só que eu acho assim, ó, vai acontecer um esgotamento, até mesmo a difamação vai se esvaziar. Porque quando todo mundo pode ser esculhambado, quando toda imagem pode ser um registro do absurdo que uma pessoa fala, ninguém mais vai acreditar em nada, tá ligado? O esvaziamento de certos termos, eles são, às vezes até parece que é proposital. Você esvazia certos termos ou você esvazia certas denúncias a partir do exagero, tá ligado? Eu acho que assim, vai ter uma hora que isso vai se esvaziar, assim, tu não vai conseguir, sabe, tipo, uma coisa que eu já notei de uns tempos pra cá, campanhas de cancelamento, vocês viram como estão mais fracas, assim? Porra, a gente, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, ser cancelado era barra, cara, era coisa pesada ser cancelado. Aí chegou uma época, ainda quando eu estava habitando o Vale da Morte, chamado Twitter, que você tinha cancelamento toda semana, todo dia, você tinha alguém sendo cancelado.
Aí chega uma hora que ninguém mais dá bola. Não afeta nada. Das vezes que no Twitter a galera veio de montinho me encher o saco, só aumentou o seguidor pro meu lado. Não tem efeito prático nenhum, às vezes até ao contrário. Aí eu tenho a impressão que essas difamações de botar alguém, fazer uma IA de alguém falando absurdos, como tá todo mundo falando absurdo, nada é absurdo. Então, assim, eu tenho a impressão que a gente vai ver vai ser um esvaziamento do absurdo, assim, sabe? O absurdo cotidiano. Aí você vai lá, faz uma IA de alguém falando as maiores atrocidades e ok, assim, tipo, todo mundo vai olhar e vai dizer, bom, foda-se, mais um. Felipe Neto é um que, assim, é questão de tempo, já deve estar surgindo, né, umas IAs do Felipe Neto falando coisas assim, falando barbaridades, né, o que não é difícil, porque ele também já fala algumas, né, mas assim, ainda mais, né, ainda bem mais. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.